Nós estamos diante de uma geração cética. Nós vivemos hoje diante de uma geração cética. E um ceticismo que, particularmente, eu denomino de um ateísmo pós-cristão. Pós-moderno, me desculpe. Um ateísmo pós-moderno. Quando Nietzsche escreveu um dos seus clássicos, A Ciência Gaia, ele escreve lá no seu livro, falando um pouquinho da morte de Deus. E quando Nietzsche escreve sobre a morte de Deus, ele não apenas se torna o pai, mas ele se torna também o profeta do niilismo. O que é o niilismo? O niilismo é uma corrente filosófica que promove a aniquilação de valores e convicções. O niilismo é a desvalorização e a morte de todo sentido e de todo significado. É isso que o niilismo diz. Não tem significado e não tem sentido para a vida humana algumas coisas. No caso, quando Nietzsche escreve sobre a morte de Deus, ele está dizendo mais ou menos o seguinte: olha, Deus morreu pelas mãos humanas. E se esse Deus morre pelas mãos humanas, ele não faz o mínimo sentido para a humanidade. É como se Nietzsche dissesse mais ou menos o seguinte: essa relação entre a humanidade e Deus, a conta não fecha. Não dá para entender essa relação. Eu acredito que essa tese do Nietzsche, ela passou por uma metamorfose. Eu particularmente não acredito, ainda que você encontre algumas pessoas que dizem o contrário, mas eu particularmente não acredito que no mundo de hoje, no mundo pós-moderno, as pessoas venham a negar a existência de Deus. Volto a dizer, ainda que você venha encontrar algumas pessoas que dizem com veemência que não acreditam em Deus. Particularmente, eu acredito que todas essas pessoas, de alguma forma, elas acabam resvalando na crença em Deus. E por que eu estou dizendo isso? Tendo em vista o grande movimento que a gente encontra nos dias de hoje, do crescimento numérico de diversas igrejas, a busca por uma espiritualidade centrada na figura de Deus tem crescido muito nos dias de hoje. E é por isso que eu chego na conclusão de que o nosso ateísmo hoje, o ateísmo que nós vivemos no nosso mundo, ele é um ateísmo pós-moderno. Não é um ateísmo com a mesma característica da qual Nietzsche profetizou no sentido de proclamar. Mas é um ateísmo um pouco mais rebuscado. É um ateísmo um pouco mais discutido, dizendo em certo sentido, a gente crê em Deus, mas ao mesmo tempo que a gente crê, a gente precisa afirmar uma outra verdade sobre esse negócio. O que eu estou querendo dizer? As pessoas hoje, elas acreditam em Deus. Mas à medida que essas pessoas vão vivendo as suas vidas de segunda a segunda, Deus se tornou irrelevante. Elas acreditam em Deus. Mas Deus se tornou relevante na segunda-feira, na terça. À medida que a gente vai vivendo a nossa vida em casa, no trabalho. E sabe o que é mais horripilante nessa história? É que o niilismo, ou seja, a ausência de um significado para a vida humana, o niilismo hoje, ele não é promovido nem tanto pelos ateus, que se dizem ateus. O que é de deixar a gente de queixo caído é que o niilismo, ele é promovido hoje por pessoas que vão às igrejas. Por pessoas que estão nas igrejas. Por pessoas que conhecem todo o esquema litúrgico da igreja. Por pessoas que conhecem tudo como funciona a igreja. Conhecem muito sobre uma igreja institucional. Conhecem tanto sobre o movimento da igreja. Mas Deus já perdeu o sentido para elas. O homem
pós-moderno, ele substituiu a confiança em Deus pela confiança em si mesmo. Eles preferem confiar no cifrão que tem na sua conta poupança ou na sua conta corrente do que confiar em Deus. Eles preferem hoje confiar no discurso de uma autoafirmação do que confiar na palavra de Deus. Eles preferem confiar no que uma pessoa X ou Y diz a respeito dela do que o que o Senhor diz a respeito dela. E não é esse o cenário apresentado no texto que nós acabamos de ler? Os filhos espirituais da igreja em Laodiceia, eles criam em Deus, mas eles não davam relevância para Deus na vida deles. Eles criam em Deus, mas Deus perdeu sentido, à medida em que eles tinham que tomar algumas decisões na semana, à medida em que eles tinham que viver o evangelho de verdade na semana. O que me chama a atenção é que nós não estamos falando de pessoas que não conhecem o evangelho. O que me chama a atenção é que nós estamos diante de uma igreja. Como é que nasce a igreja em Laodiceia? Lá em Colossenses a gente tem uma ideia. Quando Paulo escreve a sua carta aos irmãos da cidade de Colosso, ele dá uma ideia para nós como é que a igreja em Laodiceia nasce. Quando ele chega em Laodiceia, quando o evangelho chega em Laodiceia, já havia uma comunidade cristã lá. Quando Paulo tem informações a respeito da cidade de Laodiceia, ele já sabia que lá havia uma comunidade cristã. Como é que o evangelho chegou lá? A gente não tem elementos bíblicos o suficiente para isso, mas a gente tem alguns pontos que podem sugerir. Quais? O evangelho pode ter chegado na cidade de Laodiceia por investimento de pessoas da igreja de Éfeso, evangelistas que saíram de Éfeso e foram para lá, custeados também financeiramente pela igreja em Colosso. Então, duas igrejas se reúnem para tentar investir no evangelho na grande cidade de Laodiceia. E Laodiceia era uma cidade muito grande. Laodiceia se tornou um centro bancário e um centro comercial muito importante na época. Várias estradas desembocavam na cidade de Laodiceia, o que favoreceu o comércio rápido, o crescimento rápido da cidade. Quando a cidade cresceu, a igreja que lá estava estabelecida também cresceu. Só que a igreja em Laodiceia cresceu com uma característica muito peculiar. A igreja em Laodiceia cresce poderosamente financeiramente. A igreja em Laodiceia ela cresce de modo poderoso na sua vida financeira. E essa igreja ela cresceu tanto nessa área, que quando a igreja em Laodiceia ela se olhava no espelho, sabe o que ela dizia? Quando a igreja de Laodiceia olhava para o espelho, ela dizia assim: nós somos ricos e abastados, a gente não precisa de mais nada, o que a gente tem é suficiente para fazer girar essa máquina chamada igreja. Tudo que a gente tem é suficiente para fazer girar esse negócio que nós acreditamos, da qual chamamos de igreja. Nós somos ricos, abastados, nós somos autossuficientes para conseguir fazer esse negócio de igreja dar certo e ir para frente. Antes de nós hoje criticarmos a fala e a postura da igreja em Laodiceia, a gente precisa primeiro tentar entender como é que historicamente a igreja em Laodiceia ficou tão rica. E a única conclusão que os historiadores chegam e teólogos é que a igreja em Laodiceia ela chegou a ficar tão rica porque ela foi poupada da perseguição. E não é que tem elementos bíblicos para a gente chegar nessa conclusão? É possível que a igreja em Laodiceia não tenha passado por nenhum tipo de perseguição.
Por quê? Olha só. Eu fiz uma comparação da igreja em Laodiceia com todas as outras igrejas registradas em Apocalipse. E eu achei algo muito interessante. Veja só, a igreja em Éfeso. O Senhor Jesus olha para a igreja em Éfeso e ele diz assim: vocês suportaram provas por causa do meu nome. A igreja em Esmirna. Jesus olha para a igreja em Esmirna e diz assim: eu conheço a tua tribulação por causa do meu nome. Igreja em Pérgamo, ele diz: você conserva o meu nome e não negaste a fé. Igreja em Tiatira, Jesus diz para ela: eu conheço a tua perseverança no meio das provas. Igreja em Sardes, olha que interessante o que Jesus diz sobre a igreja em Sardes. Ele diz assim: vocês têm poucas pessoas no meio de vocês que não se contaminaram com o mundo por causa das lutas. Que poderoso. Igreja em Filadélfia. Jesus olha para a igreja de Filadélfia e diz: vocês não negaram o meu nome no meio das lutas. E a igreja em Laodiceia? O que é que nós encontramos no texto que nós lemos? Absolutamente nada. Você não encontra nenhum registro sobre qualquer tipo de perseguição da igreja em Laodiceia. Absolutamente isenta de qualquer tipo de perseguição e de luta. A pergunta é: por quê? Bem, naquela época, as pessoas, elas deveriam adorar o imperador. O imperador romano, ele era adorado. Então, se nós vivêssemos naquela época como igreja, antes de nós nos reunirmos aqui e começarmos o culto, nós deveríamos dizer assim, ó: César é Deus. Vamos proclamar todo mundo junto: César é Deus. Pronto? Dissemos, então agora a gente pode falar sobre Jesus naturalmente. Para se iniciar qualquer trabalho naquela época, o imperador romano, ele era divinizado. E além de ser divinizado, ele precisava ser confessado como divino. Tudo indica que a igreja em Laodiceia, ela adorava o imperador como um protocolo. Ela não acreditava que o imperador fosse Deus. Mas ela adorava o imperador como um protocolo. E ao mesmo tempo se curvava diante de Jesus. E por adorarem o imperador, a igreja se favorecia das riquezas da cidade. E se favorecendo das riquezas da cidade, ela não tem perseguição, ela não tem opositor. Então todo mundo da cidade olhava para a igreja em Laodiceia e dizia assim: vamos para aquela igreja, ela é bacana, ela está junto com a gente nesse negócio, ela está junto com a gente nesse movimento de fazer crescer a cidade em Laodiceia. Ela acredita na mesma coisa que a gente. Eles falam sobre Jesus, tá bacana, mas antes disso tudo, eles não vivem absolutamente nada daquilo que eles estão dizendo. Não tem diferença nenhuma. Vamos fazer parte disso. E aí a igreja em Laodiceia chega no topo do mundo, olhando para o espelho e dizendo: a gente é bom demais. Nós somos ricos, nós somos abastados, a gente não precisa de mais nada e nem de ninguém. Deus perdeu a relevância para eles. Não tinha problema nenhum eles viverem como não cristão, desde que eles fossem à igreja. Não é tão diferente hoje. Não tem problema amanhã, na segunda-feira, eu viver como um promíscuo. Não tem problema na terça-feira eu continuar alimentando o meu vício na pornografia. Não tem problema na quarta-feira eu continuar traindo a minha esposa. Não tem problema na quinta-feira eu continuar a furtar e a roubar no meu trabalho. Desde que no domingo eu esteja aqui com as minhas mãos levantadas, adorando a Jesus e dizendo para o pastor: oi pastor, eu estou aqui, tá? E mais, pastor,
o meu dízimo é bom. Deus perdeu a relevância para eles, como para muitos nos tempos de hoje também tem perdido. Ela é rica. Eu fico imaginando algumas pessoas da igreja em Laodiceia dizendo assim: a igreja é rica. E sabe por que ela é rica? Porque a gente fez a política da boa vizinhança. E se a gente faz a política da boa vizinhança, todo mundo ganha. A sociedade ganha e a igreja também ganha. Então, se a igreja vai ganhar, não se opondo ao que a sociedade diz, e se nós, enquanto igreja, fizermos coro junto com eles e vamos ganhar, façamos coro com a sociedade. Não é uma realidade diferente nos dias de hoje. Nós somos ricos e abastados. A gente tem uma boa arrecadação, a gente tem muita coisa, a gente não precisa de nada, porque a máquina da igreja está girando muito bem. A gente não precisa se opor ao discurso secularista do mundo, desde que esteja tudo acontecendo muito bem aqui dentro. A gente não gosta de admitir, mas nós usamos do mesmo discurso da igreja em Laodiceia, dizendo: nós somos ricos e abastados. A gente não verbaliza isso, mas a gente vive como tal. Talvez o nosso discurso em dizer que somos ricos e abastados não esteja relacionado ao cifrão. Talvez o nosso sentimento de orgulho não esteja voltado no cifrão, mas esteja voltado para outras coisas. Por exemplo, a gente pode dizer assim: eu sou rico e abastado porque o pessoal da igreja tem ótimas ideias de estruturação, porque o pessoal da igreja tem ótimas ideias para elevar a igreja para cima. Nós somos ricos e abastados porque dentro da igreja nós temos pessoas talentosas de todas as vertentes e que implantaram diversos ministérios. Nós somos ricos e abastados porque nós temos uma alta tecnologia que favoreceu o crescimento da igreja. Nós somos ricos e abastados porque nós temos uma variedade de músicos na igreja e todos eles são altamente gabaritados e competentes. Nós somos ricos e abastados porque a nossa equipe de professores é de primeiro nível, são bons. Nós somos ricos e abastados porque nós temos uma excelente teologia. E sabe qual é o resultado? A gente é tão rico e a gente é tão abastado que a gente já não precisa mais orar. A gente é tão rico e a gente é tão abastado que a gente não precisa perguntar para Deus o que Ele acha da nossa vida fora daqui. A gente é rico e a gente é tão abastado que a gente também não precisa perguntar para Deus as coisas que a gente vai fazer no meio da igreja, no meio do povo dele. Nós não dizemos isso, mas a gente vive assim. E sabe qual é a tragédia desse discurso? A tragédia é a gente dizer: eu não preciso de coisa alguma. Somos ricos e abastados e não precisamos de absolutamente mais nada. Ou seja, a gente confia tanto na gente, nós confiamos hoje tanto na nossa capacidade intelectual, nós confiamos tanto na nossa capacidade de discurso, de apologética, a gente confia tanto na nossa encurvatura financeira que a gente não precisa mais de Deus. Se precisar construir, a gente constrói, a gente não precisa orar. Se precisar reformar, a gente reforma, a gente não ora.
Se a gente precisa realizar qualquer tipo de sustento, de trabalho na sociedade, a gente vai e faz. A gente não ora. Porque a gente é rico. Porque a gente tem gente boa. Porque a igreja é ótima. A gente não precisa de mais ninguém. A gente se basta. Sabe qual é o problema da igreja em Laodiceia? Sabe qual é o problema dela? Ela mesma. Ela era tão autossuficiente que ela não tinha a menor consciência da sua necessidade. Eu falei que a gente vive num tempo hoje de um ateísmo pós-moderno e de um ateísmo transvestido de cristianismo ao mesmo tempo. Uma aberração. Quais são as características dessa aberração que tem assolado as igrejas nos dias de hoje? Bom, o texto dá algumas. Primeiro, Jesus olha para a igreja e diz que ela está morna. Ele diz assim: vocês não estão nem frios e nem quentes. Vocês são mornos. E eu fiquei pensando, o que é morno, né? Morno é uma temperatura agradável. Morno é uma temperatura confortável. Porque se for muito frio, incomoda. Se for muito quente, também incomoda. Eu tenho que ser Caldas Novas, né? Morno é bom. O estado do morno é um estado de conforto para nós. E é exatamente essa condição de pessoas, e por que não dizer de igrejas, que se encontram tão confortadas em si mesmas e abastadas em si mesmas. E estão tão mornas que elas não sentem ausência de absolutamente nada. E por não sentirem ausência de nada, não buscam absolutamente nada. E por que elas não buscam? Porque elas dizem: nós temos tudo. Nós temos músicos, temos teologia, temos dinheiro, temos estrutura, temos equipe pastoral, temos ministérios, nós temos tudo. O mundo precisa nos conhecer. O mundo não precisa conhecer a Cristo, não. O mundo tem que nos conhecer, conhecer a nossa igreja. E se eles não tinham a mínima noção do que precisavam buscar, eles também não se importavam em buscar, porque eles se achavam extremamente completos com aquilo que tinham e com aquilo que eram. Eles estavam realizados. Está tudo muito bom. Agora perceba que essa é uma impressão que a igreja em Laodiceia tinha de si mesma. Não era a impressão que Jesus tinha da igreja. Versículo 17 diz assim: pois dizes, estou rico e abastado. Ou seja, quem está dizendo isso é a própria igreja. A igreja olha para si e diz assim: nós estamos assim, é a nossa realidade, é a nossa impressão. Mas é uma falsa impressão. Mesmo porque Jesus agora nesse texto, ele quer mostrar a verdade para a igreja, mostrar quem de fato eles são. Mas nós gostamos de manter uma falsa impressão sobre nós mesmos. Porque quando a gente mantém uma falsa impressão sobre nós, a gente não precisa ser confrontado. E quando uma igreja mantém uma falsa impressão sobre ela também não precisa rever as estruturas das quais ela tem se erguido e construído. Então é muito mais fácil levantar o prédio do jeito que está, do que ter que parar e dizer: vamos recomeçar. Manter a falsa impressão sobre si é muito mais do que uma postura orgulhosa, inconsciente.
É uma postura orgulhosa consciente. Não é uma postura também inocente. Nós estamos assim porque nós somos inocentes, a gente não tem percepção do que está acontecendo. Não, nós temos percepção do que está acontecendo no mundo. Nós temos percepção do que acontece dentro da nossa casa, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto marido, enquanto esposa, enquanto filho. Nós sabemos o que fazemos quando saímos daqui e as luzes se apagam. Aliás, nós sabemos o que fazemos aqui quando as luzes estão acesas. Os sentimentos que nos assolam na alma e no coração, à medida em que o culto continua. Não é inocente, é um orgulho consciente. Santo Agostinho já disse que o orgulho transformou anjos e demônios. E um outro cara bem mais recente disse algo muito interessante. Thomas Merton, ele foi um monge. Ele diz algo muito interessante no seu livro, O Novo Homem. Quando ele vai falar sobre orgulho, ele diz o seguinte, que o orgulho é uma insistência teimosa em a gente ser aquilo que nós não fomos chamados para ser. O orgulho é essa insistência teimosa que coloca a gente num lugar onde a gente não deveria estar, mas nós mesmos vamos para esse lugar. Ele continua a dizer que o orgulho é essa necessidade profunda de manter o irreal como real. O orgulho é a gente criar uma utopia e a gente acredita nisso com nossas unhas e dentes. A gente defende isso de todos os jeitos. O orgulho é a gente preferir acreditar na mentira que nós criamos do que numa verdade revelada a nós. E aí, o orgulho nos obriga a acreditar naquilo que é mentira. E que nós sabemos que é mentira. É isso que causa essa falsa impressão de que a gente tem o controle de tudo, de que a gente tem o controle da igreja. Nós não temos o controle da igreja. Quem tem o controle da igreja é aquele que verteu seu sangue na cruz do Calvário. Você entende isso? Não basta entender. Tem que parecer que entendeu. Tem que parecer. Enquanto a igreja diz assim, nós somos ricos e abastados, Jesus entra na história da igreja e diz assim, como diz a juventude hoje, né? Deixa eu dar a real para vocês. Deixa eu dizer para vocês quem vocês são. Porque Jesus tem a real impressão sobre a igreja. Enquanto a igreja diz que ela não precisava mudar absolutamente nada, Jesus discorda completamente desse discurso. E ele dá as suas prerrogativas. No versículo 14, ele diz assim, estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Essas são as prerrogativas. Quem fala é o Amém. Amém é o quê? Que assim seja. Jesus está dizendo, olha, vocês têm uma falsa impressão sobre vocês. Quem vai falar sobre vocês é o Amém. Eu falo e confirmo aquilo que digo. Eu vou dizer e confirmo aquilo que digo sobre vocês. Segundo, ele diz, a minha segunda prerrogativa é que quem fala é a testemunha verdadeira. Ou seja, a minha identidade não é falsa e não é enganadora. Eu estou aqui para evidenciar a verdade para vocês. E terceiro,
O princípio da criação de Deus. Quem fala é também o Criador. Quem fala, fala da criatura, porque a conhece como tal. Ou seja, tudo que Jesus vai falar agora é digno de aceitação. E não é digno de aceitação porque é Jesus de Nazaré quem vai dizer apenas. É digno de aceitação porque tudo que vai dizer é verdade. Mas sabe qual é o problema da igreja hoje? E por que também não dizer a de ontem? Porque está aqui. E talvez a igreja de amanhã, se houver amanhã. O dilema da igreja e o dilema do homem é se submeter à verdade que foi revelada. O problema do homem pós-moderno é achar que com Deus tudo acaba em pizza. Porque Deus é um Deus de graça. Porque o Deus é um Deus de amor. Porque a gente tem que receber as pessoas do jeito que elas são. E etc, e etc, e etc. E tudo isso tem o seu devido lugar. Mas não é só isso. O que é que Jesus viu nessa igreja? Versículo 17. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E agora Jesus diz assim, e vocês nem sabem que vocês são infelizes, miseráveis, pobre, cego e nu. Ele diz assim, vocês não sabem quem vocês são. E quanto mais longe do Senhor a gente for, mais distante da nossa verdadeira identidade nós estaremos. Quanto mais distante do Senhor, mais distante nós também estaremos em conhecer quem de fato nós somos, seja individualmente e seja enquanto comunidade. Eles não sabiam de fato da realidade, porque eles viviam como se Deus fosse apenas um objeto da religião. O objeto da religião é Deus. O objeto da religião é Jesus. Ele está no culto? Ok. Nós falamos sobre Ele? Tique. Nós glorificamos Ele? Tique. Ok. Pastor deu a bênção apostólica? Tique. Vamos comer a bênção? Vamos comer da bênção, né? Vamos comer da Santa Ceia, participar da ceia? Ticado, ok. Está tudo ok. Deus não é objeto da religião. Sabe o que é religião? É a busca incansável do homem se chegar até Deus. Sabe o que é que eu encontro aqui? Eu não encontro religião aqui. Porque eu vejo um Deus que desce para falar ao homem. Vocês não sabem quem vocês são. Calvino diz que a gente não pode encontrar um conhecimento verdadeiro de nós, enquanto nós não nos voltarmos para Deus, que é a fonte de toda a verdade. Enquanto eu e você tratarmos a nossa vida com autossuficiência, nós vamos nos distanciar da realidade de quem nós somos. E aí Jesus diz assim para eles, vocês não sabem quem vocês são. Sabe quem vocês são? Ele dá 5 características. Primeira, vocês são infelizes. Imagine Jesus dizer isso para uma igreja que funciona muito bem. Vocês são infelizes. E sabe por que vocês são infelizes? Porque vocês buscam o significado da vida de vocês na experiência do poder externo. Vocês se dizem ricos e abastados, e externamente isso evidencia poder.
porque a minha igreja é assim, assim, assado. A sua igreja tem quantos membros? Não. É porque você não viu a minha igreja. É porque você não viu a estrutura da minha igreja. É porque você não viu os microfones da minha igreja. Ah, você não viu o meu coral cantando domingo à noite. Ah, você precisa ouvir o ministério de música da igreja. Nós temos 7 bandas. Todos com músicos profissionais. Ah, você precisa ouvir o nosso pastor pregar. É um intelectual. Vocês são infelizes. Porque o significado da vida de vocês está no poder, em exercer poder sobre o outro, sobre o menor, sobre aquele que você considera menor. Segundo, Jesus diz, vocês são pobres. E aqui é para rir. Porque a igreja diz, nós temos dinheiro, a gente é rico. E como é que o Senhor diz que nós somos pobres? Sabe por que vocês são pobres? Porque vocês vivem a vida cristã com base nos recursos desse mundo. E nenhuma pessoa que se diz cristã deve colocar a sua esperança em recursos desse mundo. Porque você pode ajuntar no seu celeiro hoje, e esta noite pedirão a tua alma. Veja, eu não estou dizendo que é ruim você administrar os seus recursos. Não é isso que eu estou dizendo. Você é inteligente e sabe onde é que eu estou pontuando agora. A vida da igreja não pode estar pautada nos seus recursos. Vocês são infelizes, vocês são pobres. Terceiro, Jesus olha para a igreja e diz, vocês são miseráveis. E sabe por que vocês são miseráveis? Porque vocês vivem a vida sem a intimidade do Deus que vocês professam crer. Vocês dizem que me conhecem, mas vocês não sabem quem eu sou. Quarto, vocês são cegos. E sabe por que vocês são cegos? Porque vocês não conseguem ver quão doentes vocês estão. E vocês não percebem. E de tão cegos, vocês continuam a caminhar. E vocês acham que estão caminhando numa planície bela. Não, vocês estão caminhando para o abismo. Quinto, vocês são nus. Porque vocês acham que com a sua beleza, que com a sua estrutura, vocês podem se vestir por fora e serem muito belos enquanto por fora, mas por dentro vocês não cobrem aquilo que são. Eu vejo além das vestiduras que cobrem a vergonha de vocês. Depois que Jesus diz para eles quem eles são enquanto igreja, o que é que Jesus faz? Sabe o que é que Jesus faz? Olhe no texto. Ele mostra o seu amor. Primeiro ele bate, nocauteia, joga na lona a igreja levanta, ele dá outra, a igreja levanta, ele dá outra. É como se ele diz assim, quer continuar levantando, irmão? E depois que a igreja não aguenta mais de tanta pancada, ele mostra o seu amor. Versículo 18, é impressionante como começa o versículo 18. Ele diz, aconselho-te. Ele dá um conselho. E sabe o que eu esperaria aqui? Eu esperaria que uma ordem de uma igreja que está longe de ser igreja, e Jesus olharia para ela e diz assim, agora que vocês sabem quem vocês são, eu tenho uma ordem para vocês. Não, ele não dá uma ordem, ele aconselha. Eu tenho um conselho para vocês. O que sugere para mim e para você, que quando Deus, o Senhor, nos dá um conselho, nós precisamos responder ao amém de Deus, e nós precisamos dar uma resposta à testemunha fiel e verdadeira. Ou eu e você vamos viver o Evangelho ou não.
Ou eu e você vamos adotar o conselho sugerido e dado ou não. E se nós optarmos por viver como a igreja em Laodiceia, está na cara que o conselho que o Senhor tem para nós é o mesmo. É o mesmo. Aconselho-te. Mas o tom misericordioso do aconselho-te, esse verbo, ele é acompanhado por um outro. E o segundo verbo, ele é muito intenso, porque diz o versículo 18, aconselho-te que de mim compres. Compres. E aí Jesus diz assim, olha, o meu conselho para vocês é que vocês, enquanto igreja, vocês aprendam a comprar. E vocês precisam comprar 3 itens. E comprar exigiria da igreja um esforço pessoal. E muito mais, para comprar, exigiria um gasto pessoal. Ou você acha que as coisas do céu não exigem da igreja de hoje gasto? E quando eu falo gasto, eu não estou falando da gente comprar um púlpito novo. Eu estou falando de gasto de vida piedosa, entregue ao Rei dos Reis. O gasto de todos os dias. Você entender que você foi habilitado para morrer para você todos os dias e a viver no poder do Espírito hoje, assim como diz a confissão de fé. E os conselhos para comprar estavam direcionados a 3 itens. Primeiro, Jesus diz assim, vocês precisam comprar ouro refinado. Dizendo mais ou menos o seguinte, vocês acham que vocês são ricos? Vocês acham que vocês possuem riqueza? Vocês acham que isso aí tudo é riqueza para vocês? Deixa eu dizer para vocês, comprem de mim o ouro que é refinado. Vocês não sabem o que é riqueza. Porque o que eu tenho para dar é a verdadeira riqueza. Vocês querem ser igreja minha de fato? Comprem de mim o que eu chamo de riqueza de fato. Segundo, vocês têm que comprar vestiduras brancas. Vestiduras brancas em Apocalipse sugere santidade e pureza. Se vocês querem viver enquanto igreja, vocês precisam se vestir como santos. E como é interessante isso para mim, porque eu tenho a impressão de que durante toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, Deus quer nos vestir. Quando Adão e Eva pecam, eles se cobrem. Mas em Gênesis 3, diz que quando Deus expulsa Adão e Eva do jardim, o que é que Deus faz com eles? Vestes de pele. Pele sugere sacrifício. Perceba que o primeiro sacrifício não foi do homem para Deus. O primeiro sacrifício foi de Deus em favor do homem, o que aconteceu lá na cruz do Calvário. E Deus diz assim, para você viver nesse mundo, eu vou vestir vocês do meu jeito, não do jeito que vocês estão. Quando a gente vai para Lucas, e o filho pródigo gasta tudo que tem, quando ele volta seminu, envergonhado, e olhem lá em Lucas 15, a primeira palavra do pai, ao reencontrar o filho perdido e agora achado. Quando o filho vem com o seu discurso e diz, eu pequei contra os céus e diante de ti já não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus empregados. Diz o texto, que o pai olha para os empregados e diz o quê? A primeira palavra do pai é, tragam roupas novas, põe sandália nos pés e põe um anel no dedo porque o meu filho estava perdido e foi achado. Vistam ele
E quando agora a gente chega em Apocalipse, Jesus está dizendo, vocês precisam se vestir com vestiduras brancas. Vocês precisam estar vestidos com as vestimentas que eu lhes ofereço. Vestimenta de santidade para ser meu povo separado. Terceiro, Jesus diz, vocês precisam de colírio. Porque vocês estão cegos e vocês não estão vendo quem vocês são e para onde vocês estão indo. Resumo, sabe o que é que Jesus disse para a igreja em Laodiceia? E o que Jesus pode dizer para nós enquanto igreja nos tempos de hoje? Boas compras. Boas compras. Quer gastar no reino dos céus? Quer investir na igreja? Quer investir no reino de Deus? Jesus está ensinando você a como fazer compras. Está aqui. Busque o que de fato é riqueza no reino dos céus. Vista-se com santidade, viva o evangelho de verdade. Aquilo que você canta aqui que ecoe lá fora. E pingue o colírio do Senhor nos seus olhos para você ver todos os dias quem você é de fato. Laodiceia gastava a sua vida comprando, mas comprava uma vida fútil. Obviamente que as palavras de Jesus aqui, elas eram duras, mas ele faz isso com quem ama. Versículo 19, eu repreendo e disciplino a quem amo. Agora, tanto para a igreja em Laodiceia quanto para a igreja de hoje, o que nós precisamos ser, ele diz aqui, versículo 19, sê, pois, zeloso e arrepende-te. É preciso ser zeloso e se arrepender. E sabe o que é interessante no termo zeloso aqui? A palavra zeloso, no original, significa fervente. Jesus olha para a igreja e diz assim, vocês não são nem quente nem frio, vocês são morno. Agora que eu disse tudo isso para vocês, eu quero que vocês sejam zelosos. Eu quero que vocês peguem fogo como água. Eu quero que vocês sejam ferventes. Nem frio e nem morno. Ferventes. Laodiceia vivia uma mentira com sua vida com Deus. E eles precisavam ouvir a verdade que sai da boca de Deus. Estavam na igreja, mas não viviam como igreja. Estavam na igreja, mas viviam na igreja sem o Senhor da igreja. Tinham cara de crente, mas viviam como ateus. Aparentavam-se fiéis, mas eram mentirosos. Estavam tão longe que Jesus estava do lado de fora da igreja. Versículo 20. E eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Eu acho maravilhoso aqui o simbolismo da palavra porta. Porque a porta da igreja aqui, a porta é o símbolo de entrada. É o símbolo da admissão. E Jesus está dizendo, eu estou do lado de fora, porque a porta está fechada. E se vocês abrirem as portas, vocês vão ser vivos, fervorosos, felizes, ricos. Vocês iriam enxergar, iriam estar vestidos. O contrário do que vocês são hoje. William Hunt, que foi um pintor inglês, ele fez uma obra de arte sobre esse texto. De Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Ele fez uma obra e colocou essa obra. E diz a história que uma vez em Londres ele fez uma exposição. E ele estava vendo ali toda a situação. E ele viu um pai e um garoto. Um pai e o seu filho ali parados e começaram a olhar a obra. E ele ficou impressionado com aquilo e ficou parado vendo. E diz a história que
o menininho olhou para o pai e disse assim, o William Hunt, quando ele fez a pintura, ele não fez a porta com maçaneta do lado de fora, só do lado de dentro. E na pintura, na obra, tinha muita pessoa do lado de dentro e Jesus do lado de fora batendo. Mas todas as pessoas do lado de dentro, ocupadas. E o menininho perguntou para o pai, pai, por que as pessoas não abrem a porta? E o pai respondeu assim, meu filho, eles não podem abrir a porta porque eles não podem ouvir Jesus bater. Eles não estão ouvindo. E sabe como é criança, né? A criança parou, ruminou por um tempo a resposta do pai, e depois essa criança olhou para o pai e disse assim, não, papai. Sabe por que eles não podem abrir a porta? Porque eles estão ocupados demais, lá no quartinho dos fundos, fazendo outras coisas. E por estarem ocupados no quartinho dos fundos, fazendo outras coisas, eles não conseguem ouvir Jesus batendo a porta. Que descrição poderosa. Os crentes em Laodiceia estavam ocupados demais com o comércio, com os seus banquetes, com as suas riquezas materiais, com os seus projetos. Eles estavam tão ocupados no quartinho do fundo que eles não podiam ouvir Jesus batendo a porta. E eu fico preocupado com a igreja de hoje. Se nós estamos tão preocupados nos nossos quartinhos dos fundos e não estamos ouvindo e nem percebendo que trancamos o rei da igreja do lado de fora. E às vezes em nome do rei nós queremos justificar o que estamos fazendo nos nossos quartinhos escuros e isolados. Eu fico me perguntando que tipo de vida nós temos vivido e que tipo de igreja hoje nós estamos sendo. Quais são de fato as nossas preocupações? Não basta dizer que vive Cristo. Volto a dizer, é preciso parecer. Que o Senhor abençoe a sua igreja. E que não venhamos a dizer que somos ricos e abastados na nossa autossuficiência, mas que tenhamos a humildade de cair de joelhos diante do Senhor, saber quem de fato nós somos e deixar que Ele nos vista, e que possamos comprar dEle o que de fato precisamos ter para sermos uma igreja de fato. Que o Senhor faça isso em nós, em nome de Jesus.